mostrar para vocês como que você pode analisar um fundo de investimento, seja de ações, multimercado ou de renda fixa. Você tem que saber que dentro da plataforma do Trademap tem como você destrinchar esses fundos de investimento, inclusive sabendo qual é a carteira desse fundo. Se você pega um fundo de ações, quais são as ações que esse fundo está investindo nesse momento? Eu vou mostrar um pouquinho melhor isso para vocês compartilhando a minha tela, porém, antes eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal se não é inscrito, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo, além de, claro, clicar no sininho, que aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E aí vamos lá, gente, fundo de investimentos em ações, ele é um pouquinho diferente da nossa bolsa de valores, porque eles não são negociados na bolsa em si. Para você comprar e vender fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento, tudo isso você faz direto do portal da corretora. É muito importante você se atentar às regras dos fundos, inclusive, para saber qual é o prazo de resgate, o prazo de aplicação, qual é o valor mínimo para você investir nesse fundo de investimento. Mas tudo isso fica tranquilo que eu vou conseguir mostrar aqui compartilhando a minha tela. Aqui na minha tela do Trademap, se eu clico aqui em fundos, já aparece essa telinha que você está vendo aqui, onde eu coloquei alguns fundos que a gente consiga dar uma olhadinha, entender melhor como eles funcionam. Alguns do Alaska, que eu sei que muitos conhecem, um do Adam também, que ele é um fundo multimercado, enfim, para você saber qual é o tipo de fundo que você está olhando, aqui você já consegue ver, ó, tá escrito multimercado, aqui tem um fundo de ações. Vamos tentar entender o que é o Apex Infinity, por exemplo, que é um fundo de investimento em ações que teve uma rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses de mais de 27%, porém, lembra aquilo que eu falei para você entender o prazo de liquidação, prazo de aplicação? Aqui já tem algumas regrinhas de como funciona o fundo. Por exemplo, a liquidez dele, ou seja, se você precisar do seu dinheiro investido nesse fundo, é D mais 32. Então, isso quer dizer que vai demorar pelo menos 32 dias para o dinheiro entrar na sua conta. Esses fundos de investimento, eles geralmente têm taxas de administração, porque você basicamente está terceirizando a gestão dos seus ativos, do seu dinheiro, para um gestor. E a remuneração dele vai ser através, então, dessa taxa de administração. No caso aqui do Apex, ele é 1,9%. Então, tudo isso vai incidir sobre o valor que você investiu no fundo. A aplicação mínima é de R$20 mil. Existe também uma coisa dentro dos fundos que se chama taxa de performance. Alguns fundos podem ter, outros não. Quando a gente fala de fundos de renda variável, é mais comum que você encontre taxas de performance de 20%, por exemplo. Então, se um fundo tem como benchmark, e benchmark é como se fosse a meta do fundo, por exemplo, se o Apex ele quer superar o nosso índice Bovespa, o Ibovespa ele é o benchmark. E tudo que superar a rentabilidade que for maior do que a rentabilidade do Ibovespa, então irá incidir essa taxa de performance que pode ser, por exemplo, de 20%. Mas tudo isso você vai saber clicando, por exemplo, em cima do fundo, e aí você começa a destrinchar quais são as regrinhas que funcionam para ele, qual é o valor de patrimônio, qual é a classe, desde quando ele existe, inclusive, no mercado. Aqui, esse fundo, ele existe desde 2013. Aqui você já consegue ver essas principais informações. Aqui você também tem um comparativo de qual foi a performance desse fundo comparado com o CDI e também com o Ibov, que é a nossa bolsa de valores. Aqui vocês podem ver que nessa comparação, hoje, por exemplo, ou pelo menos desde 2016 que a gente está vendo aqui, o fundo ele conseguiu sim superar o CDI e também superar o índice Bovespa. Então, quando muitos me perguntam, Bea, será que vale a pena eu pagar taxa de administração, taxa de performance para um fundo de investimento ao invés de eu investir diretamente nas ações? Eu digo que depende de quanto esse fundo está conseguindo performar e se talvez você sozinho conseguiria performar tão bem. É importante você saber que muitas das taxas que eles divulgam já são líquidas de taxas de administração e tudo mais. Então, o que você vê de rentabilidade é realmente o que você está ganhando em cima do fundo. Outra coisa bem importante que eu sei que muitos que começam a explorar essa telinha aqui dos fundos de investimento gostam de olhar é a carteira desse fundo de investimento. Aqui na carteira já mostra todos os ativos que tem dentro do fundo. Por exemplo, eu tenho uma boa parte, ou, aliás, a maior parte do fundo, 65%, e aqui na carteira de ações, se você der 2 cliques em ações, você já consegue ver quais são os principais ativos que tem nesse fundo de investimento. A princípio aqui está mostrando Petrobras e B3, que é a nossa bolsa de valores. Porém, eu posso mudar aqui a participação desses ativos na carteira para ver se tem mais coisa. Então aqui eu vou colocar 1%, vou clicar aqui em outros e vou clicar em
ações. Pronto, já apareceu várias ações que tem dentro desse fundo de investimento. Petrobras, Bradesco, B3, Lojas Renner, enfim, Cyrela. Você consegue ver a participação de cada uma dessas ações dentro da carteira. É importante você saber que essa carteira ela pode ter até 3 meses de defasagem por conta de algumas regulamentações da CVM. Então ela já pode ter mudado e o que você está vendo aqui agora não é exatamente o que tem hoje, mas é algo sim muito próximo, porque muitos fundos de investimento não ficam girando tanto assim a carteira. Vamos lá, existem outras coisas importantes que a gente precisa olhar dentro dessa aba de fundos de investimento. Por quê? Se eu voltar lá para os fundos, tem como você, por exemplo, fazer uma pesquisa de fundos clicando aqui em Screener. Screener é onde você vai começar a colocar os filtros do que você procura em um fundo de investimento e aí eles vão começar a aparecer para você aqui na tela. De cara, para mim aqui aparece com base na rentabilidade deles, é um ranking de rentabilidade. E aí você pode começar a procurar. Por exemplo, a classe que eu quero é um fundo de ações. Beleza. Aqui eu posso tentar procurar um fundo que está conseguindo ter uma rentabilidade, por exemplo, maior do que 2% ao mês. Aqui já vai aparecer quais fundos estão conseguindo me entregar isso. E aí eu posso procurar também no ano. Por exemplo, para valer a pena eu colocar meu dinheiro em um fundo de investimento, eu quero que ele supere a minha carteira das minhas próprias ações. Então eu quero que ele consiga ter uma rentabilidade maior do que 30% ao ano. E isso a gente está falando de bull market, onde talvez rentabilidades próximas a isso até que são bem comuns. Aqui já apareceu alguns fundos que supriram esses requisitos. Também existe um outro filtro que você pode fazer nos fundos de investimento. Você pode, por exemplo, pesquisar um fundo que investe em alguma ação em específico, que talvez você goste muito ou que você acha que vai ter muito potencial para os próximos meses ou para os próximos anos. Para isso, basta você clicar aqui em carteira e escolher o ativo. Vamos supor que aqui eu queira Petrobras, Petri 4. Então eu vou colocar aqui Petri 4 e eu quero que esse fundo de investimento tenha ao menos 4% de Petri 4 na carteira. E aqui já fez um filtro e apareceu alguns fundos que tem Petrobras na carteira com um mínimo de 4%, com aqueles outros filtros que tem uma rentabilidade de 2% ao mês, a média, né, dos últimos meses, e que nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade maior do que 30%. Essa parte do screener é legal porque você consegue inclusive ver quais são os fundos que estão performando melhor dentro de um prazo que você estipulou. Mas existe também uma outra maneira de você encontrar fundos de investimentos interessantes para você dar uma olhadinha, que é, por exemplo, filtrando por gestoras. E aí basta você clicar aqui em gestoras. Eu sei que muitos gostam, por exemplo, da Verde. Então, se você quiser saber quais são os fundos que ela oferece, você clica 2 vezes em cima da Verde e aí já vai aparecer todo o portfólio de fundos de investimento que ela faz a gestão e, inclusive, volatilidade, rentabilidade dos últimos 12 meses. E, basicamente, são essas as principais telas sobre fundos de investimento. Mas se você ficou curioso, abre o Trademap, dá aquela fuçada, aquela pesquisada, destrinchada em todo esse conteúdo sobre fundos de investimento para você realmente procurar boas oportunidades nesse mercado. Se ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários que a gente vai estar atento aqui respondendo vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.